Boa noite, criançada. Boa noite. É uma alegria a gente poder estar aqui, né? Nesta casa abençoada, nesse pontinho de luz, aqui na Forquilinha. Muito obrigada pela confiança do convite. Estar de novo aqui no Mensageiros da Luz é muito bom. E na noite de hoje eu vou confessar para vocês que, para não ficar muito feio, eu não saí correndo, tá? Não desisti, porque estou diante de um grande palestrante, um grande trabalhador espírita, que é o nosso irmão Aguiar, que já nos ensinou muito no Maria de Nazaré, e já fechamos um compromisso que em junho vai nos ensinar um pouquinho mais, né? Vamos rogar a Deus, meu irmão, que a espiritualidade amiga e bondosa te ampare nesse momento, com o teu conhecimento, com a tua fé, tu vai conseguir superar, e a tua companheira também vai estar sendo amparada, a gente não tem dúvida disso, tá? Nosso amor, nosso carinho, em nome do Maria de Nazaré, em nome dos espíritos amigos que já estão na espiritualidade, seu Anildo Leite, Dona Terezinha Leite, teus grandes companheiros de trabalho também, eu te abraço. Então, na noite de hoje, gente, vou fazer uma pergunta aqui, tá? Uma pergunta de um ensinamento de Jesus que eu vou confessar para vocês que sempre me deixou um pouquinho abismada. Mas eu cheguei à conclusão que pode ser um pouquinho diferente. A gente escuta muito aquela passagem, tanto de Jesus quanto dos espíritos amigos, dizendo que a felicidade não é deste mundo, não é? E eu sempre ficava me questionando, quando é que vai vir essa tal dessa felicidade? Quando é que vai chegar esse dia da gente ser feliz, não é? E aí pergunto para vocês, não precisa nem vocês levantarem a mão, falar nada, fica só pro seu coração, tá? Pergunta retórica. Quem aqui se considera uma pessoa feliz? Será que a gente tem tudo que a gente quer já para ser feliz? Será que nós alcançamos tudo que a gente precisa para ser feliz? É coisa para a gente matutar, né? Para a gente pensar. Allan Kardec, de uma forma muito precisa e valiosa para nós, no Livro dos Espíritos, que é uma das obras básicas aqui da doutrina espírita, ele questionou, junto com a equipe de médiuns que trabalhava com ele, questionou o espírito de verdade, que a gente já tem uma ideia, nessa guia que não seja apenas um espírito, mas uma pleiade, uma equipe de espíritos que trabalhou nessas respostas, né? Essas 1019 perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. E lá na pergunta 922, Kardec indagou o seguinte, sobre a felicidade, né? E eles nos dizem que a felicidade pode ser, sim, relativa nesse mundo, né? E a gente fica pensando no que eles nos explicam, que às vezes a felicidade de uma pessoa pode significar a infelicidade total para outra. A gente tem disso nesse nosso mundo, né? Por vezes alguém está muito feliz e aquele mesmo motivo que deixou a pessoa feliz deixa outro muito infeliz. Alguém casou com outro que era uma pessoa cara ao meu coração. Pronto. No dia do casamento, uns estão felizes e outros nem tanto, né? Às vezes até muito tristes. Mas por que Kardec continuou, né? Kardec, de uma forma muito assertiva, continuou perguntando se não poderia ter nesse mundo um ponto em comum no que a gente pudesse entender como felicidade. E os espíritos nos respondem que há dois aspectos, o aspecto material e o moral, que podem nos trazer a felicidade aqui no planeta Terra. Ou seja, a felicidade neste mundo é possível, sim. No aspecto material,
nos dizem os espíritos, nessa resposta para Kardec, que nós podemos ser felizes quando a gente tem o necessário, materialmente falando. E aí vamos pensar, né, gente? O que é o necessário para nós? Será que a gente já parou para pensar? Será que a gente muitas vezes não tem muito mais do que o necessário? A gente já está tendo um monte de supérfluo na vida da gente? Será que a gente não tem muito mais, às vezes, do que a gente precisa para ser feliz? Quantas vezes, crianças, a gente tem uma mesa farta até na nossa casa, mas o que a gente tem não serve? Quantas vezes a gente chega na cozinha das nossas casas, está lá com o armário abarrotado de coisa, e alguém tem a coragem de abrir a porta do armário e dizer: não tem nada para comer nessa casa, gente, não é? Eu escutei uma vez uma palestrante lá na nossa casa falando sobre isso, achei muito interessante, que eu não sei se o filho era adulto ou era jovem, né? E falou isso e ela brincou com ele, disse: sinta-se à vontade, sinta-se em casa, pode pegar alguma coisa aqui e preparar para comer então, né? Se você acha que não tem nada, né? E quantas vezes a gente está lá com um armário, com guarda-roupa, que a porta não consegue nem fechar, né, gente? E às vezes somos convidados para um evento, a gente abre o armário e diz: caramba, não tenho nada para vestir, sou obrigada a comprar uma roupa. Sapato não tem nenhum. Você olha, tem uns 30 pares de sapato, parece que a gente é centopeia, né? Ou mais, né? Mas aí, será que a gente para pensar se nós não temos já muito mais do que necessário? É interessante a gente parar para pensar, né? E aí eles nos dizem, num segundo momento, né, dessa resposta, que tem o aspecto moral, né? O aspecto moral da gente poder ter a felicidade, que é termos a consciência tranquila e a fé no futuro. Mas como é que se atinge a consciência tranquila? Como é que a gente chega a ter a consciência tranquila, né? Para a gente conseguir dormir bem, ciente que teve um dia pautado na seara do bem, nos ensinamentos do Cristo. Será que a gente para fazer isso? Aquela dica, né, que Santo Agostinho nos dá no Evangelho segundo o Espiritismo, outra das obras básicas da nossa doutrina, ele nos diz que façamos um exame de consciência, uma análise como foi o nosso dia. Será que a gente fez tudo o que podia pelo nosso próximo no dia que está terminando? Será que a gente foi útil? Será que a gente condenaria em outra pessoa o que nós fizemos hoje? São coisas que às vezes a gente não faz, né, gente? Às vezes passamos um dia após o outro alimentando aqui o escafandro, né? O nosso corpinho, fazendo o nosso trabalho intelectual ou profissional e não paramos para pensar nessa análise tão importante que Santo Agostinho nos propõe, né? Para que nós passemos a ter essa consciência tranquila. E esse raciocínio, né? Essa inteligência que Papai do Céu nos deu, a espiritualidade amiga nos deu, a gente está usando isso da melhor forma possível? Será que a gente está empregando a nossa inteligência em coisas realmente do bem, né? Que é tão bonito a gente ver na internet, né, gente? É só uma pessoa do bem e tudo mais, né? Tão legal, né? Mas será que a gente se esforça mesmo para ser uma pessoa do bem? São coisas importantes para a gente parar para pensar, né? Porque nós temos o poder decisório sobre as nossas vidas. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que quisermos da nossa vida. Lembrando sempre que a gente semeia em algum momento, né? E lá em algum outro momento a gente vai ter que fazer uma colheita daquilo. Então, gente, se nós só semeamos coisas boas, podemos chegar a uma conclusão lógica que a gente vai colher coisas boas, né?
E não precisa a gente ser nenhum gênio da física nem da matemática para saber que se eu só semeei coisa ruim, como é que eu vou ter saúde, como é que eu vou ter alegria, como é que eu vou ter felicidade, né? Pessoas que muitas vezes só têm palavras negativas para falar para as pessoas, só tem pensamentos negativos dentro da sua mente, só tem coisas ruins dentro do seu coração. Como é que essa pessoa vai chegar a ter felicidade? Não tem como, né? É humanamente impossível, porque a gente precisa plantar coisas boas para colher coisas boas. E para a gente saber como é que a gente atinge essa felicidade, né? Tem uma pergunta que é a 919 do Livro dos Espíritos, em que Kardec e os médiuns, né, que trabalhavam com ele perguntaram qual seria o meio mais prático para o homem ter felicidade nessa vida. E eles responderam que um sábio da antiguidade já nos disse: conhece-te a ti mesmo. E aí vem Joana de Ângeles, a mentora querida de Divaldo Pereira Franco, né, esse grande trabalhador brasileiro, espírita, grande médium, grande divulgador da doutrina espírita, do alto já dos seus 94 anos. Acredito que o Divaldo ainda... A gente quer que ele passe dos 100, né, porque a gente quer ainda aprender muito com ele. Joana de Ângeles nos diz que a felicidade passa por um processo de autoconhecimento. Nós temos que saber quem nós somos de verdade. Às vezes é duro, né, a gente olhar no espelho e reconhecer que a gente não é aquela pessoa tão legal que a gente diz para os outros que nós somos, né? A gente não é aquela pessoa tão alegre, tão pacífica que aparece nas fotos lá nas nossas redes sociais, né? A gente não é aquela pessoa que quer o bem do outro. Às vezes nós temos ainda dentro de nós, como disse Raul Teixeira numa acho que live, né, que agora fala, né? Ele falou o seguinte, que ainda existe dentro de nós, às vezes, a felicidade dos brutos, que é a gente ficar feliz porque alguém se deu mal. A gente fica feliz porque aquela pessoa não conseguiu empreender uma coisa na vida dela. Mas também foi ruim a vida inteira, né? Quebrou a cara. Que bom, né? Deus tarda, mas não falha. Olha como nós somos sinistros, crianças. Que a gente bota até Deus na jogada, né? Deus tarda, mas não falha. Deus não é juiz de nada. Deus é um Pai de amor e bondade, de misericórdia, de compaixão. Nunca que Ele vai querer o nosso mal. Isso é coisa humana, é coisa nossa, ainda muito pequena. Então a gente fica feliz quando algum desafeto nosso se dá mal na vida. E às vezes até um afeto. Basta que a pessoa pise na bola uma vez com a gente. Uma vez. Às vezes nós passamos o resto da vida maldizendo uma palavra que a pessoa falou pra gente numa ceia de Natal há 20 anos atrás, né? Às vezes as pessoas ficam brigadas na família, não sabem mais nem por quê. Às vezes tem pessoas que não se falam há décadas dentro da família. Você vai perguntar qual é o motivo, a pessoa nem lembra mais. Mas não se fala. E aí é aquele transtorno, aquela agonia quando tem festa em família que a pessoa diz, tem certeza que a gente tem que ir? Não dá para dar uma desculpa, não? Dá para arrumar alguma desculpa para a gente não ir? Vamos encontrar fulano? Vamos encontrar ciclano? Tem certeza? E a gente não busca dentro de nós esse processo de autoconhecimento que Joana de Ângeles nos propõe, em que a gente reconhece as nossas fragilidades e as nossas limitações, né? A gente precisa ter aquele equilíbrio para que a gente não se condene por cada erro que a gente cometa, porque a gente ainda vai errar muito, né? Mas nós precisamos ter
essa fé no futuro que nos falam aqui os Espíritos. Vamos, gente, projetar coisas boas para nós. Que se nós já estamos aqui no Mensageiros, buscando ouvir, buscando estudar para a gente se conhecer, para a gente se melhorar, quer dizer que um pouquinho a gente já evoluiu. Um pouquinho a gente já se melhorou, né? Então, é uma felicidade possível nesse mundo. Por isso que a felicidade pode, de certa forma, ser desse mundo sim, né? Porque senão a gente fica com uma ideia equivocada que não precisamos nos melhorar nessa encarnação, que a felicidade está lá na frente, está sempre lá na frente. Não, hoje eu sou infeliz por determinada situação, mas olha, a espiritualidade está vendo. Hoje como eu sofro, né? Porque a gente gosta de ser vítima, né? Como eu sofro, como eu tenho dores, como eu sou injustiçado. E aí fica muito fácil da gente justificar os nossos erros, as nossas más tendências, né? Quando a gente fica alimentando aquele homem velho que Jesus nos disse para a gente deixar o homem velho para trás, para a gente construir o homem de bem, no sentido, né, de humanidade, claro, homens e mulheres de bem. Eu brinco que esse capítulo do Evangelho, que trata do homem de bem, eu digo que é o meu sonho de consumo espiritual, sabe? Que eu sempre, né, vou atrás desse sonho. Eu digo, um dia eu ainda chego lá. E era uma coisa que me deixava até um pouquinho angustiada, sabe? Quando é que eu vou ser uma pessoa de bem, gente? Uma hora eu chego lá, né? Mas quanto que eu já melhorei? Hoje eu já não sinto mais necessidade em pegar uma arma de fogo para resolver as coisas da minha vida. Nem a arma branca, né? Tenho pavor, pelo contrário, tenho pânico quando tem arma perto de mim. Hoje já consigo calar um pouquinho mais quando a vontade é de dar uma resposta ríspida. Então, um pouquinho eu acho que eu já consegui me melhorar. Porque a gente precisa desse incentivo, né? A gente precisa ser positivo e saber que a nossa destinação é a perfeição. A nossa destinação é a felicidade. Ninguém veio para esse planetinha aqui para ser infeliz, gente. Ninguém veio para sofrer. Então é possível sim a gente ter felicidade nesse mundo. Ela é relativa? Sim, porque nós estamos num planeta relativo, num planeta ainda de provas e expiações, e somos seres relativos ainda, né? Nem todo mundo é tão bonzinho, nem todo mundo é tão malvado. Nós ainda estamos nos burilando, sabe? Que nem aquelas pedras no garimpo que vão sendo melhoradas e viram joias, né? A gente está se melhorando, a gente está sendo burilado pela vida, pelas experiências. Mas a gente precisa conquistar também essa felicidade. A gente precisa ir atrás dela. André Luiz, esse espírito amigo que já nos trouxe tantas informações sobre o plano espiritual, né? Onde agora a gente na última década, né? Eu acho que foi agora, lançou o Mensageiros, né? O nome dessa casa querida, né? O Nosso Lar 2, que muitas pessoas falaram, mas o Mensageiros no cinema, Nosso Lar já foi lançado há quanto tempo, e a gente vê André Luiz, né, no livro Ação e Reação, dizendo: aproveitemos cada minuto do dia, cada hora é preciosa. Então, se a gente pensar, gente, o que dá para fazer em uma hora, olha, é uma coisa fantástica. Dá para fazer muita coisa. Eu já fiz uma experiência que antes eu confesso para vocês que quando eu comecei a usar o WhatsApp e quando eu comecei mais ainda a mandar mensagem de áudio, né, por conta
da questão minha de saúde, tendinite, bursite, tarará, um monte de it, que me impede de fazer algumas coisas, mas comecei, minha filha, mãe, manda áudio, aí você não tem que teclar nada, tarará, ou então manda texto, né, ou a voz, legal, e eu mandava uns áudios de 4, 5, 6, 8 minutos, minha filha se apavorava, mãe, não faça isso, ninguém vai te ouvir, querida, é 1 minuto no máximo, hoje em dia ninguém tem tempo para mais nada. A Ivana tá rindo, que sabe que é bem isso aí mesmo, né, Ivana? Aí eu digo, caramba, filha, é mesmo? Ela assim, mãe, manda um áudio de 10 segundos para tu ver como dá para falar coisa. E profissionalmente, né, fui obrigada a aprender a fazer isso, né, por causa do meu ofício. Então, tinha que aprender a lidar com as palavras. Eu digo, caramba, vou ter que falar. E fiz um teste. Dá para dizer tanta coisa em 10 segundos? Vocês não têm noção. Então, gente, imagina para quantas pessoas dá pra gente mandar uma mensagem legal em 1 hora, né? Ô, seu Aguiar, bom dia, tô com saudade do senhor. Manda notícia, um beijo, meu irmão, olha aí. Ivana, querida, como é que você tá? E aquela tua casa radiosa, como é que tá, mensageiro? Manda notícia pra mim, um beijo. Não é bom? Né? E às vezes, gente, a gente está lá dentro do grupo de WhatsApp da família só para brigar, só para dizer que tal mensagem que a pessoa botou não tá legal. E já viu um negócio desse, a pessoa botar uma foto dessa? Que coisa feia, que não sei o quê. Gente, se a gente buscar o lado positivo das coisas, o tempo que a gente tem nesse mundo dá para fazer tanta coisa legal, que se a gente tivesse um pouquinho mais sabe, uma perspicácia assim, para prestar atenção no nosso dia a dia e ver o que dá para fazer, a gente veria o quanto dá para ser feliz, mesmo falando de questões materiais, tá? Porque a gente costuma não só falar, como ouvir bastante também na tribuna espírita e em outras religiões, né? Que a felicidade não está nas coisas materiais. Perfeito. Só que a gente não pode esquecer de 2 coisas, penso eu. Uma, não tornarmos a matéria e as coisas materiais o mais importante na minha vida. Que não é só aquilo, né? É importante a gente ter as coisas materiais para nossa subsistência, para a gente ter uma vida digna, mas não é o principal. Só que ela pode nos trazer felicidade, sim, e essa felicidade que as coisas materiais me dão, podem trazer uma felicidade para minha alma, não é? O Raul Teixeira contou a história de um empresário no Rio de Janeiro, que ele foi a um banquete na casa desse senhor, que convidou ele e outras tantas pessoas. Era um homem que era bastante abastado, tinha muita grana, muitas empresas, muitos empregados. E na casa dele, ele estava oferecendo um banquete para familiares e amigos. Que tinha tudo do bom e do melhor, como se costuma dizer, né? Naquela mesa. E lá pelas tantas, na casa desse senhor, na hora do jantar, de servir o jantar, foi se aproximando uma pessoa, né, uma senhora que trabalhava na casa dele, com uma bandejinha em direção a esse senhor. E nessa bandejinha tinha um potinho com uma papa. Sabe papinha que a gente dá para beber? Desse tipo. Era feita com uma farinha importada, ok, que aquele senhor podia comprar. E do lado tinha um copinho de água com as medicações para um câncer que ele estava tratando no estômago. E ele estava oferecendo esse banquete para as pessoas com coisas que ele não podia comer, mas com uma alegria tremenda. Olha que bacana essa atitude. E a gente faz isso, gente? Será que a gente faz isso? Né? Quantas vezes eu costumo brincar que às vezes a gente dá um presente de casamento, já entrega assim para a pessoa, tomara que você goste, porque olha, eu não tenho isso aqui que eu tô te dando, não é?
Poxa vida, eu tô dando de coração mesmo ou tô dando arrependido, né? Eu mesmo no meu casamento eu ganhei um presente desse jeito. Fiquei matutando, sabe? Que coisa, né? Misericórdia. Que a pessoa tenha condição de comprar em breve uma coisinha igual para ela, né? Pra gente não ter problema aí de sintonia. Mandar aí uma energia meio negativa. E, gente, nós somos ainda assim. A gente tem que aprender a ser como esse empresário. Esse homem que estava passando perrengue brabo de saúde, mas estava feliz por poder proporcionar coisas bacanas para as outras pessoas. Então, uma coisa material estava trazendo uma felicidade, né? Olha a alegria que a gente sente quando a gente pode ajudar alguém dando uma cesta básica, ou dando um pratinho de comida, ou comprando uma roupa para alguém que vai casar, ou comprando uma roupa para alguém que vai se formar, ajudando alguém a terminar a sua casinha, perdão, sabe? Então, assim, a matéria também pode nos proporcionar felicidade, basta a gente usá-la da melhor forma possível, né? E aí a gente vai seguindo, gente, na nossa busca aqui pela felicidade, pensando assim, o que eu posso fazer para ser feliz hoje e tornar as pessoas que estão ao meu lado felizes, né? Por vezes a gente tem que dar aquela força para um filho, um neto, um sobrinho, um afilhado, que não gosta muito de estudar, por exemplo, ou que não gosta muito de trabalhar, que seja, né? E a gente vai empurrando, né? Ladeira acima, né? Ô, meu filho, vou te dar um apoio, vamos lá, a gente empurra até onde der. A felicidade possível é ajudá-lo, né? Ou ajudar essa pessoa. Aquele cônjuge, a cônjuge às vezes meio difícil que a gente possa ter ao nosso lado, né? O companheiro, a companheira meio difícil. Quem sabe aquela pessoa meio difícil um dia não vai ser aquele que vai nos estender a mão numa situação mais difícil, né? É uma felicidade possível para cada um de nós, né? A família conflituosa que a gente possa ter, quantos, né? A gente encontra, faz os encontros de família, mas é um falatório, é um falando mal do outro, maquininha de cobra que colocaram, que me deram aqui, né? E, gente, será que a gente não é uma dessas cobrinhas também, hein? Ou a gente caiu errado no ninho, né? E olha só, a cobra não é aquele animal maravilhoso que nos dá o soro antiofídico com o seu próprio veneno? Será que nós não somos cobrinha também, hein, gente? E a gente não se reconhece, né? E a gente precisa ter, segundo os espíritos aqui, esta fé, essa, né, no futuro, essa consciência tranquila. E para ter isso, eu preciso construir um presente legal, né? Não basta eu estar só, olha como eu queria, né? Como eu gostaria de ser médico, olha como eu gostaria de ser engenheiro, como eu queria, né? Eu queria cantar que nem a Nana Caymmi, mas não dá, não rolou, não foi nessa encarnação. Quem sabe noutra, né? Eu venho cantora, mas enfim. Mas a gente está sempre querendo algo que não está na nossa vida. A gente está sempre querendo algo que parece que a gente tem prazer em colocar coisas que a gente não tem. Será que a gente valoriza o que a gente tem, né? Ah, mas vocês não sabem como eu sofro. Gente do céu, por que a gente adora se depreciar? Por que a gente adora se vitimizar, não é? Eu brinco, eu digo, olha, quem é que tem pena de quem é forte? Ninguém, né? Então a gente gosta de se fazer de coitadinho, por muitas vezes, porque aí todo mundo vem nos dar um colinho, todo mundo vem passar a mão na nossa cabecinha, né? É muito bom a gente ter um colinho, é bom demais, mas é bom também a gente crescer, a gente virar gente grande e virar os sermos os seres humanos perfeitos, evoluídos que a gente pode ser, né? Quantas vezes a gente tem aí nossas situações de saúde difíceis, né?
Tô triste agora, porque agora eu não posso comer o doce que eu gosto, tô diabético. Aí vem alguém assim, né, lúcido, racional e diz, mas tem doce diet. E a pessoa diz, o gosto é horrível. Então, querido, sofra, né? Coma o seu doce e sofra, né? Ué, o que a gente vai dizer para a pessoa? Se está apresentando uma solução e a pessoa não quer, né? Teve uma vez que eu escutei uma pessoa conhecida dizer que se ela tivesse que escolher um dia na vida entre um pão e um cigarro, ela escolheria o cigarro. E infelizmente ela teve um acometimento de doenças muito tristes, né? Talvez por algumas escolhas equivocadas. E por vezes, quantos de nós fazemos escolhas equivocadas? Né, crianças? Quantos de nós fazemos escolhas equivocadas? Então a gente coloca a felicidade, né, como falou o poeta Vicente de Carvalho, numa árvore de pomos, né? Ele fala que a felicidade está onde há pomos, mas nunca há pomos onde nós estamos. Achei isso tão interessante, né? Porque, caramba, a gente reconhece o quanto é legal a família que a gente tem. Porque pessoas com defeitos, qualidades não tão boas, que a gente diz, né, as tendências inferiores, somos nós, né, gente? E a gente sabe que a espiritualidade nos mostra, pela bênção da reencarnação, que a gente não está na família errada, pelo contrário, a gente está na família certinha para a nossa evolução necessária, a família que nós precisamos e merecemos, né? A gente está aqui com o corpo, o escafandro que a gente precisa, que a gente merece, e a gente precisa cuidar dele para a gente poder ter as nossas experiências por um tempo um pouco mais prolongado, né? E a gente precisa também fazer todo o possível, tudo que a gente puder fazer nessa busca da felicidade, para evitar o que o nosso espírito amigo Fenelon nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que eu brinco também que muita gente diz que se identifica com esse capítulo porque a gente ainda gosta muito do negativo, né? E a gente quer sofrer, então a gente gosta desse capítulo Bem-aventurados os aflitos, né? Aí quando a gente começa a evoluir um pouquinho, a gente começa a prestar atenção no restante da obra do Evangelho, né? Quantas maravilhas tem ali. Mas o nosso irmão Fenelon nos fala nos tormentos voluntários. Gente, quantos de nós nos colocamos em situações difíceis pelas nossas próprias mãos? Quantos de nós temos a felicidade nas nossas mãos e jogamos fora? E aqui não falo só de relacionamento conjugal, não. Falo de relacionamento de amizade, do relacionamento com a gente mesmo, né? Quantos de nós, gente, a gente tem possibilidade de se melhorar como pessoa e a gente não aproveita? Às vezes frequentamos uma casa espírita por anos e a gente vai lá só com a mãozinha estendida buscando, mas a gente não quer se doar nem um pouquinho. A gente não quer doar nem o nosso tempo para estudar, para conhecer essa doutrina maravilhosa que vem a nosso favor, não é? Que a grande proposta da doutrina espírita, ela é pessoal e intransferível. Não vamos nos iludir, crianças, que a gente vem aqui para consertar o nosso marido, o nosso filho, a nossa irmã. Não. A gente deve vir na tentativa de consertar a única pessoa que a gente deve consertar nesse mundo, que é a gente mesmo. Então, vamos buscar essa felicidade, que ela é muito possível, muito, muito, muito possível. E para mim hoje eu estou vivendo uma noite muito feliz, encontrando aqui o nosso irmão Aguiar, querido, encontrando Ivana, carinhas conhecidas, novas carinhas que eu vi aqui no Mensageiros, essa casa tão amorosa, tão fraterna, né? Onde eu me senti bem desde a primeira vez que fui convidada e sempre fico muito honrada. E
muito preocupada, né, com a responsabilidade de trazer a doutrina espírita aqui para esse ponto de luz aqui na Forquilinha. Então, gente, vamos ser felizes, crianças. A gente nasceu para ser feliz, tá? Muito obrigada pelos olhares carinhosos, pela boa energia que todos transmitiram aqui para nós. E um beijo grande no coração de todos e felicidade, gente. Vamos ser felizes porque a gente pode, tá? A felicidade é deste mundo, sim.